Olá, estamos aqui para mais um vídeo Nós na História e o personagem dessa semana é Noé. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, pois toda segunda-feira às 7h30 da manhã tem história nova por aqui. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar aqui um comentário. Noé é o personagem da Bíblia conhecido pela famosa Arca de Noé, o que seria um Titanic daquela época. Nós já vamos voltar na Arca, mas antes eu quero contar para vocês algumas coisas sobre a família e a vida de Noé. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém, e a sua história nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, dos capítulos 5 ao 10. Noé era casado, mas a história não revela nada sobre a sua esposa. E ele teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. O nome Noé foi dado pelo seu pai quando ele nasceu, por uma situação muito difícil em que o povo estava vivendo, e provavelmente o nome Noé significa descanso, conforto, consolo, que foi uma maneira quase que profética do pai dizer que Noé iria significar tudo isso para a humanidade. Ele estava certo. Noé viveu 950 anos e a história não revela nada sobre a sua morte, nem como foi, nem aonde foi. Mas Noé era um homem justo, íntegro, temente a Deus, e a história diz que Deus achou graça na vida de Noé e na sua família. O cenário histórico em que Noé vivia era do tempo de uma civilização corrompida e de extrema violência. Deus estava tão descontente com a humanidade, com a decadência em que o homem se encontrava, que resolveu destruir a terra e tudo que havia nela com um dilúvio. Deus escolheu Noé para ser o construtor de uma grande arca que justamente iria habitar todas as pessoas que, por uma mensagem de arrependimento, pudessem deixar aquela violência, deixar a corrupção, deixar a vida de pecado e entrar na arca para se salvar do dilúvio. Quando Deus deu essa missão para Noé, ele tinha 480 anos e até ele completar 500 anos ele teve os seus 3 filhos. Quando realmente Deus enviou o dilúvio para a terra, Noé tinha 600 anos. Você já deve ter feito o cálculo como eu, né? Foram 120 anos que Noé levou construindo a arca e também falando para as pessoas essa mensagem de arrependimento, para que eles abandonassem o pecado, mudassem de vida, deixassem a violência e resgatassem os princípios e valores de uma vida temente a Deus. Quando Deus escolheu Noé para construir a arca, ele também deu todas as informações de como ela deveria ser feita. Noé precisava pegar madeira de cipreste, passar piche por dentro e por fora da arca. O tamanho dessa arca deveria ser de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. No teto, ela deveria ter uma abertura de 45 centímetros, 3 andares internos e uma porta lateral. Foi exatamente o que Noé fez. Noé não questionou nada com Deus. Quando ele recebeu essa missão, Noé simplesmente começou a executar esse projeto desafiador para aquela época, né, gente? Se fosse hoje, em termos aí de engenharia, mas naquela época era um projeto muito desafiador. Noé não questionada, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. E foram 120 anos que Noé levou para construir a arca. E naquela época, gente, não chovia. Então, o que é mais provável que tenha acontecido é que Noé foi vítima de muita chacota. Vocês imaginem, naquela época, construir uma arca tão grande assim,
um projeto tão desafiador e anunciar num tempo que não chovia que Deus ia enviar água, dilúvio sobre a terra e ia destruir toda a terra. Então, após esse período de 120 anos, Noé entrou na arca com a sua família. E um detalhe muito importante que eu ainda não contei para vocês é que, junto com todas as instruções que Deus deu a Noé, Deus também mandou que Noé colocasse na arca um casal de animais de cada espécie para a sua preservação. Aí vocês imaginem mais esse detalhe. Um monte de animais começaram a se aproximar da arca, porque a gente poderia ficar pensando, como que Noé foi caçar, foi buscar um casal, de cada espécie de animais? Mas como Deus é tão perfeito e tão maravilhoso, a história diz que os animais se aproximavam da arca. É como assim, chegou o dia, está prestes a acontecer, e Deus começou a enviar os animais, todos os casais macho e fêmea começaram a dirigir-se para a arca, e Noé só teve então o trabalho de conduzi-los para realmente entrarem na arca. Pensa daí as pessoas, da sociedade toda vendo aquilo. Naquela época, a história diz que a cidade já era um pouco desenvolvida ao ponto de que logo a notícia dessa grande construção, desse grande projeto de Noé havia se espalhado e virado um motivo de grande zombaria. Depois que Noé, sua família e todos os animais estavam dentro da arca, Noé também levou mantimentos, gente? Eles precisariam de alimentos, de água. Noé fez tudo como Deus mandou. Noé confiou em Deus e teve fé em tudo o que Deus mandou ele fazer. E ele cumpriu com a missão que foi dada a ele. Passados 7 dias que eles já estavam dentro da arca, Deus fechou a porta desta arca pelo lado de fora, conta a história, e começou a chover. Aí sim, muitas pessoas resolveram começar a tentar entrar na arca, mas não conseguiram mais. E a história fala que choveu 40 dias sem parar. E que demorou mais depois desses 40 dias, 150 dias, para que as águas começassem a baixar. Porque nesse dilúvio, a história diz que o mais alto monte que existia ficou coberto. Tudo foi destruído. Depois desses 150 dias, que demorou para as águas começarem a baixar, na verdade, foi ao total 1 ano que Noé e toda a sua família e toda aquela bicharada viveram dentro da arca. E aí eu vou deixar para você aí ter a criatividade de imaginar, gente, tudo o que se passou dentro daquela arca durante 1 ano. Eles ali tinham que fazer a sua comida, as suas necessidades, tinham todos os animais para cuidar, Talvez também tinha um mau cheiro dentro daquela arca, mas Noé, fiel a Deus, fez tudo o que Deus havia mandado ele fazer, e por 1 ano eles permaneceram dentro da arca até que realmente as águas baixaram. E depois de 1 ano, quando então Deus autorizou Noé e toda a sua família e todos os animais saírem da arca, Noé fez um holocausto, ofereceu então alguns animais, aqueles animais que Deus havia mandado ele levar. Ele então preparou um altar e ofereceu aqueles animais em holocausto. O holocausto significava que seria tudo oferecido a Deus. Tudo. O sacrifício seria quando uma parte ofereciam a Deus, era queimada a Deus dos animais, e a outra parte eles poderiam comer como uma espécie de uma celebração, de um banquete em família. Mas nesse caso foi um holocausto, a queima total, toda aquela oferta
foi para Deus. Um detalhe interessante que eu quero contar para vocês, de que quando Noé e sua família estavam esperando as águas baixarem, próximo já deles poderem sair da arca, Noé soltou uma pomba. E essa pomba, ela foi e ela retornou num primeiro momento, significando que ela não conseguiu, um lugar para ela pousar, para ela ficar, ela voltou para a arca. Então, significava que as águas ainda, precisavam baixar mais. Depois Noé soltou essa pomba de novo, depois de 7 dias, essa pomba voltou e com uma folhinha de oliveira no seu bico. E depois Noé soltou a pomba novamente e ela não voltou mais. Mas eu quero aqui trazer esse símbolo da pomba. Veja que quando João Batista batizou Jesus, veio sobre Jesus a pomba em forma do Espírito Santo. Aqui nessa história de Noé, a pomba então também é o animal usado como esse símbolo para trazer a notícia. As águas estão baixando, as águas estão se acalmando, daqui a pouquinho já vai dar para sair da arca. E até hoje, nos nossos dias, o símbolo de paz, o símbolo de descanso, sempre que se tem uma cerimônia de abertura, de alguma coisa importante que se quer sinalizar paz, geralmente, ou quase sempre, o animal que é usado para esse símbolo é a pomba. E está aí a origem, da onde que vem esse significado, esse uso, desse animal simbolizando a paz. A pomba que simboliza a paz. E um detalhe que eu não contei para vocês é que as pessoas da família de Noé que estavam com ele na arca eram a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Só, não tinha sogro, sogra, cunhado, ninguém. Ninguém acreditou no que Noé estava pregando, falando e construindo a arca para justamente salvá-los do dilúvio. E então foi a família de Noé os responsáveis por habitarem e se multiplicarem novamente na terra depois do dilúvio. Noé, que era agricultor, começou a plantar a terra, e para que essa história não seja perfeita, aconteceu um episódio que Noé plantou uma vinha e um determinado dia ele se embriagou e ele acabou ficando nu na sua tenda, algo que era considerado vergonhoso naquela época. Os filhos não podiam ver a nudez dos seus pais, e o seu filho mais novo, Cã, talvez até o seu neto, Canaã, também participou desse episódio. Então viram Noé nu na sua tenda, embriagado. Aí quando Cã saiu da tenda, os outros irmãos vieram com uma capa, colocaram sobre Noé então, mas quando Noé acordou e ficou sabendo que o seu filho tinha visto, infelizmente Noé amaldiçoou o seu neto Canaã, filho de Cã, que se tornar escravo dos seus próprios tios, e Noé não abençoou o seu filho Cã. Mas independente desse acontecimento, nós não podemos aqui esquecer de que Noé é sim um grande exemplo de homem de fé, de coragem, de persistência que a Bíblia nos mostra. Ele é um dos personagens de maior fé citado na Bíblia. Ele também é citado em livros do Novo Testamento, como Lucas, Hebreus, Mateus, justamente pelo seu exemplo de fé. Gente, Noé ficou sozinho diante de uma humanidade inteira. Ninguém acreditou nele e ele continuou firme, acreditando em Deus, que realmente viria o dilúvio, que ele precisava construir toda aquela arca. E na verdade, se nós fôssemos trazer essa história hoje para nós na história, como seria interessante nós termos alguns Noés perto de nós, Pessoas assim de firmeza, de coragem, que não se deixam influenciar pelas decisões dos outros, porque Noé
viveu no meio de uma civilização decadente, de uma civilização pecaminosa que não confiava em Deus, mas ele não se deixou influenciar. Na verdade, Noé é que seria a boa influência que ajudaria a humanidade a se aproximar de Deus. Mais do que isso, Noé representa aqui, a arca representa a salvação para a humanidade. Todos que entrassem na arca iriam sobreviver e não iriam morrer no dilúvio, mas infelizmente ninguém acreditou em Noé. Então que nós possamos, nos dias de hoje, procurar ter perto de nós pessoas que nos influenciem a estarmos próximos de Deus, mais perto de Deus, independente de circunstâncias, independente do que estejamos vivendo num momento muito difícil das nossas vidas, no momento de uma grande tempestade, um grande dilúvio, se nós termos conosco pessoas que nos ajudam a nos aproximarmos de Deus, nós podemos sim sobreviver a tudo isso. E eu espero que você tenha gostado da história de Noé e até semana que vem com mais um Nós na História.